Olá, esse é o Atitude TCA Entrevista, eu sou o Marcos Rolim e a convidada de hoje é Cláudia Laetano. Cláudia é jornalista e colunista do jornal Zero Hora. É uma satisfação te ter conosco aqui hoje, Cláudia. Para mim também. Fazia tempo que eu queria te ouvir, né? A gente pensou muito em te ouvir sobre um tema, entre vários outros que tu acompanha, com brilho nas tuas colunas e com os teus textos, que é essa nova geração de meninas e mulheres que lutam pelo feminismo, incluindo no Brasil temas muito importantes dentro de um cenário tão retrógrado, tão conservador e as mulheres parecem que estão noutra vibração. Como é que tu tem visto isso? Qual a tua impressão sobre o novo feminismo? Eu acho uma ótima notícia, assim, eu acompanho isso em primeira mão como mãe, né? Eu sou mãe de uma menina de 20 anos e nos últimos 5 anos o diálogo tem sido muito forte a respeito desse assunto e a troca de experiências tem sido muito intensa, assim, porque eu acho que nesse tema a gente tem geracionalmente duas experiências bem diferentes. Sim. E eu cresci, eu sou uma mulher de 52 anos, eu cresci me sentindo privilegiada pela geração anterior, né? Pelo trabalho de mulheres que foram jovens nos anos 60, enfim... Que abriram caminhos. Que abriram caminhos e me senti muito confortável para começar, enfim... a vida profissional, né, a vida amorosa ser completamente diferente também do que foi a vida da minha mãe, da minha avó. Então, de alguma forma, acho que a minha geração era uma geração meio acomodada no ombro de gigantes, assim. Sim. Claro que a gente sabia que tem muita coisa ainda por fazer, principalmente, para mim era muito claro que para outras classes sociais, o que para mim é banal, não é em outras classes sociais. Então, acho que o feminismo ele anda em diferentes ritmos, com diferentes mulheres e mulheres em diferentes situações. Então, sim, isso para mim sempre foi muito claro. Sempre achei importante o feminismo, sempre achei importante todos os debates que colocassem na mesa assuntos como aborto, como igualdade de direitos, como combate à violência doméstica, enfim. Essas eram as pautas com que eu lidava, né? Mas eu acho que essa nova geração ela trouxe outras coisas, ela desnaturalizou algumas coisas. Sim. E eu acho que a minha geração está aprendendo com elas a desnaturalizar algumas coisas. E está trocando, eu acho que informações também, assim, né? É um diálogo rico, assim, não é de mão única. Eu acho que os dois lados têm a aprender, assim. Na relação com a tua filha, isso é uma questão que talvez eu compreendo um pouco, porque eu sou pai de 2 filhas, né? Mais ou menos nessa faixa. Mas há momentos de divergência, há momentos de contrariedade, tipo assim, mãe, não é isso, ou não é bem assim como tu pensava, nós pensamos diferentes. Isso acontece? Isso acontece, e aí as coisas se misturam um pouco, né? Porque por um lado, existe sim um desejo das meninas mais novas de avançar algumas coisas, e eu acho que é importante, né, avançar algumas coisas, mas ao mesmo tempo o tempo e a idade faz com que a gente veja algumas coisas diferentes, faz com que a gente seja um pouco, às vezes, mais generosa com a falha humana, assim, de homens e de mulheres. É humano falhar. Sim, é humano é humano ser imperfeito. Claro. E quando a gente tem 20 anos, a gente não aceita isso tão fácil. E que bom que a gente não aceita isso tão fácil. Porque a gente precisa dessa energia deles, dessa dificuldade de pactuar com coisas que deveria ser pactuar. Mas também eu acho que a idade faz um contrabalanço, né? Então, por isso que eu digo que é uma troca. Eu acho que realmente é uma troca, né? Que ambos se enriquecem de alguma forma, né? Eu acho que sim. Cláudia, fazendo uma comparação nessa história das gerações, agora recentemente a Netflix lançou essa nova série brasileira, né? Sobre a Bossa Nova. Sobre a Bossa Nova. Coisa mais linda. Coisa mais linda. Está me escapando o nome. Bom, eu vi a série, fiquei muito encantado e me impressionou muito 2 coisas. Em primeiro lugar, a diferença dos anos 60 para cá, né? E ao mesmo tempo a permanência de vários temas. Não sei se tu acompanhaste, mas fazendo esse balanço que eu acho que a série nos permite, o que mudou efetivamente nesses últimos 40 anos e o que falta mudar? O que não mudou, né? Mudou tudo. Acho que com relação à geração da minha mãe, assim, eu nasci em 66, minha mãe nasceu em 33. Né? Então a minha mãe faz parte daquela geração que realmente
não pegou esse bonde Sim. porque já estava casada nos anos 60, enfim, não teve nenhuma chance. Eu peguei uma geração que já cresceu com a ambição de trabalhar, com a ambição de ser independente, com a ilusão de uma certa igualdade, né, no relacionamento amoroso, que essa igualdade era possível, né? E eu acho que essa minha geração fez muito, assim, compromise em inglês, né? Não sei bem como é que é a palavra em português. É a ideia de que aceitar, isso não dá para resolver mesmo. Então a gente tá numa mesa no trabalho com uma maioria masculina, e só o fato de estar ali já é uma conquista. Então a gente vai tentar acomodar as coisas, né, da melhor forma possível. E o que essa geração seguinte diz é: não, peraí, não vamos acomodar. Não vamos acomodar, claro. Não vamos acomodar. Tem que ter uma mulher na mesa em qualquer debate. Tem que ter mulher. Não, e não vamos acomodar, não vamos achar que só tá aqui já é o suficiente, ou que só tá no mercado já é suficiente. Não, a gente quer estar no mercado, a gente quer ter as mesmas chances, a gente quer ser ouvida. Enfim, várias coisas no ambiente de trabalho que não se acomodam mais. E eu acho que na vida privada, nos relacionamentos amorosos, eu acho que também tinha isso. Eu acho que tinha uma certa assim... A perspectiva de conciliação, uma talvez. Conciliação, assim, uma preocupação em conciliar, em não levar as coisas até o limite, em não cobrar tanto, né, de homens que talvez estavam num processo, outro processo, não estavam no mesmo ritmo. E o que eu vejo nelas, com os meninos da mesma idade, assim, é uma ideia de que, não, vamos lá, vocês têm que mudar também. Claro. E eu acho, otimistamente, que essa nova geração de meninos... Alguns deles, não sei se todos, mas alguns deles estão nesse processo de também refletir sobre as próprias atitudes, refletir sobre as atitudes dos amigos. Isso é muito importante, quer dizer, é a frase mais antiga do mundo. O feminismo é um direito humano, é uma luta por igualdade. Então, assim, não é uma luta só das mulheres, é uma luta de todo mundo que acha que as pessoas têm que ser tratadas de uma forma digna, né? E tem que ter as mesmas oportunidades. E essa, então, tem que ser uma luta de homens que respeitam as mulheres, que querem que elas avancem, né? Porque é uma revolução enorme, né, essa que a gente viveu. Agora, em 1949 foi lançado o Segundo Sexo, então são 70 anos esse ano do Segundo Sexo. E se a gente pensar nesse livro, né, da Simone de Beauvoir como um marco, então, assim, 70 anos parece muita coisa. Parece muita coisa, mas não é, né? Em termos históricos é um suspiro, é um suspiro, né? Então, assim, a mudança foi muito grande, né? Não foi uma mudança igual, de novo, assim, a gente tem convivendo na mesma época situações completamente disparatadas, né? A gente vê países em que a mulher tá brigando para poder dirigir um automóvel, para poder, enfim... Trabalhar, escolher o homem com quem ela quer casar, enfim, tudo, né? Então, é uma revolução muito disparelha, mas ela é uma revolução muito grande, né? E com um exército muito desigual, assim, né? As mulheres são metade do planeta, elas são muito diferentes, têm pautas muito diferentes. Claro. Né? Agora, nesse processo todo de tantas mudanças, há temas novos, assim, que são muito instigantes, né? E difíceis, eu acho. O tema, por exemplo, das mulheres trans. Né? Não sei qual é a tua opinião, mas essa possibilidade de transgenia, de definição do próprio gênero, até que ponto uma mulher trans, quer dizer, aquela que foi homem biologicamente e depois se define como mulher, e é uma mulher para todos os efeitos, até que ponto ela pode ser integrante do movimento feminista ou não deve ser? São questões que os nossos, assim, a nossa geração, digamos, nem imaginava que fosse possível. Nem imaginava que isso fosse... Quer dizer, sempre existiu, a gente sabe que sempre existiu, mas era invisível, né? Era invisível e não falava. Né? Então, o que a gente está vendo agora é a possibilidade desse assunto ser colocado em pauta, né? E assim, em todas as formas possíveis, né? A gente tem série, a gente tem seriado sobre isso, Transparent, né? A gente tem a Laerte colocando isso, né, muito claramente
para os brasileiros, né? Tem a celebridade, a Kathleen, nos Estados Unidos, aquela que era o jogador de futebol que trocou de sexo. Enfim, são personagens muito conhecidos, famosos e tudo mais, série de televisão, que estão obrigando as pessoas a encarar esse assunto. Então, essa é uma grande revolução e é algo a se comemorar. Eu acho que tudo que torna as coisas mais transparentes é de se comemorar. E uma pessoa que se identifica com mulher, ela vai assumir a pauta do feminismo, assim como um homem, espero que os homens assumam também a pauta do feminismo, né? De novo, eu acho que é uma luta por igualdade, né? Eu acho que eu discordo de algumas feministas no sentido, eu não concordo muito com essa ideia de que os homens não têm a falar a respeito de feminismo. Acho que os homens têm a falar sobre feminismo. Eu conheço vários homens que se sensibilizam com esse assunto, que querem falar sobre isso, que querem pensar e refletir e mudar coisas que são muito difíceis de mudar, né? Porque né, é muito difícil, às vezes, tu transformar a maneira como tu te comportou sempre, enfim. Não seria o caso de pensar, uma dúvida, não seria o caso de pensar os homens mais como aliados, os homens feministas mais como aliados dessa luta? Porque há um tema aí que envolve esse lugar de fala, né? Tem muito essa crítica de que homens feministas poderiam ocupar o lugar da mulher. Eu tenho uma certa bronca, tá aí eu e a minha filha temos várias discussões, assim. Então, essa é uma questão que me incomoda, o lugar de fala me incomoda. Claro que não é, óbvio, não é uma coisa grotesca de um homem branco dar uma palestra sobre como é se sentir como uma mulher negra, ou decidir uma política sem ouvir uma mulher negra. Não é isso, entende? Mas também não significa que as pessoas não possam falar e não possam ter posições e não possam se engajar em luta que mobiliza. Exatamente. Eu não concordo, acho que esse conceito lugar de fala, ele é uma ideia, no plano das ideias ele é uma boa ideia, mas ele foi muito mal usado, está sendo muito mal usado por gente que pega o conceito assim pela borda, assim, e acaba às vezes sendo anti-intelectual, anti-liberdade de expressão, né? Enfim, me incomoda um pouco assim. Pensando nos problemas antigos, né, e que permanecem ainda tão fortes, né, duas questões centrais: o tema da violência contra a mulher, né? Como é que queria te ouvir um pouco sobre isso, como é que tu vê isso, né? E o segundo tema, o tema do aborto, que é tão ainda pouco falado no Brasil e objeto de tantos preconceitos e tantas interdições morais, né? Como é que a Cláudia Laetano concebe o tema da violência e o tema do aborto? Com relação à violência doméstica, assim, eu acho muito bom que o assunto esteja na sala de estar. Ele está na sala de estar, porque, assim, eu não sei de que forma, até que ponto de forma consciente, acho que é uma decisão editorial. O Jornal Nacional vem batendo muito nessa tecla, assim, diariamente tem uma história, enfim, o assunto está posto, né? As pessoas estão falando sobre isso, deixou de ser uma coisa que as pessoas, enfim, que ficava na esfera doméstica, não se discutia até ter um assassinato, e aí aquele assassinato era tratado como se fosse qualquer um. Não, acho que agora nunca se falou tanto, a palavra feminicídio entrou no vocabulário, e isso ajuda com que as pessoas se tornem mais sensíveis ao tema, se tornem mais sensíveis também às queixas das mulheres, né? Para que quando elas pedem ajuda, realmente a ajuda seja rápida e eficiente, não aconteça como acontece tantas vezes, de a mulher pedir ajuda da queixa e ninguém ouvir, e aquele marido ou aquele ex-companheiro, enfim, acaba cometendo um crime. Então, acho que é um problema muito, muito grave no Brasil, muito assustador, assim, mas para dar uma nota de otimismo, assim, eu fico feliz que esteja sendo mais falado. Que esteja na pauta, pelo menos. Que esteja na pauta, mas é um problema que passa por uma cultura, né, e que é muito difícil de desmanchar, né? Vivendo num mundo ideal e que existisse muitas políticas públicas sobre este assunto, de esclarecimento, enfim, de tratamento, né? Ainda assim seria difícil. Não é a situação que a gente vive, né? Claro. Não é a situação que a gente vive. Mas mesmo que a gente vivesse num mundo ideal, ainda assim seria um problema que ia demorar
para a gente ver sinais de que a coisa está diminuindo. É um problema muito grave no Brasil e que me preocupa muito. Com relação ao aborto, eu acho que eu já escrevi sobre isso. Eu acho que era a missão que eu gostaria, era assim, o que eu gostaria que a minha geração deixasse para a seguinte, era este tema de casa. Né? Eu me sinto frustrada de imaginar que não vou ver isso, não vou deixar, como geração, esse legado para a geração seguinte. Sim. Porque o Brasil parece muito, ainda, muita resistência, né, desde sempre, de colocar esse assunto na mesa. O avanço dos evangélicos, a força da bancada evangélica, o fato de a gente estar vivendo um momento de conservadorismo, enfim, não ajuda. Então, é uma pauta que ela está atravessada na garganta. Atravessada na garganta. Né? E no momento em que a gente vê que o Uruguai se mexeu, a Argentina tentou se mexer, enfim, mas no Brasil ainda é difícil ser otimista, é difícil imaginar esse assunto avançando. Né? Parece até haver risco de retrocesso, inclusive, né? Com risco de retrocesso, um grande risco de retrocesso. Sim, sim. Antes de te ouvir sobre mais alguns temas, eu quero te perguntar alguma coisa sobre liberdade de expressão e a questão também do feminismo e do machismo, né? Mas vamos fazer uma nossa janela, que é a frase de atitude, é uma frase que nós apresentamos sempre para os convidados para ouvir a opinião, enfim, algo que o convidado possa comentar a respeito. Eu separei uma frase da Naomi Wolf, que é uma feminista muito importante, e a frase é a seguinte: uma cultura fixada na magreza feminina não tem uma obsessão pela beleza, mas uma obsessão pela obediência feminina. O que essa frase te sugere? O que tu achas da frase? Eu acho essa frase interessante porque a questão da magreza, ela se presta a dois eixos, eu acho, da questão feminina. Eu acho que tudo que as mulheres avançaram nos últimos anos, elas tiveram que lidar com duas frentes. A frente externa, né, o que o mundo dizia que elas podiam fazer ou não, né, as chances que ela tinha na rua, no trabalho, na família, e as questões internas, as questões que ela tinha que resolver, que ela tinha que superar. Sim. E eu acho que a questão da beleza e da magreza, ela existe nessas duas frentes. Quer dizer, por um lado, existe um padrão, né? Existe uma cobrança que eu acho que vem ficando mais intensa sobre esse padrão de beleza, porque daí entra, enfim, inclusive a facilidade do acesso à pornografia pelos adolescentes. Quer dizer, os adolescentes crescem vendo mais pornografia e tendo uma ideia do corpo feminino idealizada. As meninas também... Que vai formatando o desejo, exatamente, etc. As meninas se sentem esmagadas pelo ideal feminino que aparece nas revistas, que aparece na internet, enfim. Isso é muito mais opressivo hoje do que era na minha geração, não tenho a mínima dúvida disso. Né? Então, externamente, eu acho que tem muita informação chegando sobre o que é o padrão e como se adequar a ele. E internamente, é um trabalho difícil também de superar algumas coisas e romper essa cobrança que às vezes é interna também, né? Então, eu acho que a questão do mito da beleza, que a Naomi Wolf fala, a magreza, enfim, eu acho que é algo merece muita reflexão, eu acho, das mulheres, e merece muita conversa de mãe e filha, de amiga com amiga, né? É algo que a gente vai rompendo. Eu acho, nesse momento, eu acho que é importante essa ideia de sororidade, de mulheres se ajudando, de mulheres trocando experiências. Eu acho que ela se fortalece. Eu acho que as mulheres se fortalecem rompendo algumas coisas juntos. E a gente está vendo muita coisa legal também, que não se via há anos, né? De orgulho do corpo, da beleza natural, de romper algumas coisas. E aí também eu acho que mulheres desfilando, sendo não magras, enfim, e se orgulhando disso, etc. E aí eu acho que entra os homens também, né? Eu acho que é importante que eles não reforcem isso, né? Porque, na verdade,
né? Eu nem acredito que os homens sejam tão obcecados assim com a beleza, né? Sim. Então, enfim. Enfim. É uma amarra a se romper, assim, né? Sim. Sobre liberdade de expressão, queria te ouvir. Tu mencionaste o papel do Jornal Nacional no tema do feminicídio, que é evidente. Talvez você pudesse falar que a própria Rede Globo de televisão cumpriu um papel e vem cumprindo um papel importante nessa história de modernização de costumes no Brasil. Há vários temas que talvez nem fossem na ficção, etc. Mas, pela tua experiência como jornalista, e não se referindo a qualquer veículo em particular, mas o machismo está muito presente no jornalismo. Como é a tua experiência nesse campo? A relação com os colegas, a relação com os editores, com os veículos de comunicação, até que ponto há um espaço para esse questionamento feminista? Não sei, assim, a minha impressão é que as redações sempre foram ambientes de muito trabalho em equipe, muita troca. Então, assim, eu não tenho uma experiência de redação, assim, minha experiência é de ver mulheres em posições de comando sempre, né? Eu mesma fui editora durante muito tempo, saí de um jornal em que a diretora de redação era mulher, que a vice-presidente da empresa é uma mulher, enfim. Eu tive uma boa experiência em geral, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, eu trabalhei 30 anos em redação, então eu vi as coisas mudarem muito, assim, eu vi, né... E quando eu assistia Mad Men, que se passa, Mad Men o seriado se passa nos anos 60 exatamente, e mostra o arco de mudança, né, do início dos anos 60 até o fim, como mudou aquilo. Eu entrei no mercado de trabalho nos anos 80, não vi aquilo do jeito que era nos anos 60, mas vi coisas, vi coisas que hoje seria impensáveis, assim, né? Enfim, de coisas inapropriadas de relacionamento de chefe com subordinado, enfim. E hoje mudou bastante, né? Sim. E, inclusive, eu acho que a própria ideia de se trazer o feminismo, transformar isso numa pauta, né? Isso é uma grande mudança também, e é uma mudança muito recente, de 5 anos para cá. De 5 anos para cá, o caderno feminino virou um caderno que fala muito sobre feminismo, e revistas femininas do Brasil inteiro fizeram a mesma guinada editorial para colocar o feminismo em pauta. Então, o jornalismo feminino absorveu muito essa novidade. Embora tenha, enfim, tudo o que pode ser questionado, né, da moda, da beleza e tudo mais, mas houve um rearranjo, assim, para o século XXI, que um caderno feminino, uma revista feminina, hoje não é a mesma coisa do que era há 20 anos atrás, né? Acho que isso mudou. Sim. E as pautas mudaram nas redações, e porque as redações são muito mistas, né? As redações do Brasil inteiro não tem um domínio masculino, né? Sim. Agora, em alguns espaços, talvez no rádio esteja mais presente ainda o machismo. Com certeza, no esporte, né? No esporte, a homofobia, né? Mas no humor também. Né, muito fortemente em alguns humoristas ou alguns pretensos humoristas. Recentemente nós tivemos a polêmica toda no Brasil sobre a condenação do Danilo Gentili. Né? Como tu avalias aquela história toda? Não te parece que nos comentários que ele faz, ofensivos, com relação à deputada Maria do Rosário, havia ali uma dimensão também de violência sexual muito forte, muito explícita, inclusive com as metáforas e as brincadeiras que ele usa? Não, com certeza. Eu acho que enfim... Um humorista, ele deve ser submetido ao rigor que a lei permite, né? Por um lado, eu acho isso. Por outro, eu sou contra a prisão por opinião. Sim. Né? Eu sou radicalmente contra que uma pessoa vá para a prisão porque disse uma bobagem. Eu acho que dizer bobagens deve ter consequências. Eu acho que as pessoas têm que enfrentar as consequências do que elas falam, né? E as consequências devem ser duras, mas me parece que não é o caso de prisão. Assim. Eu acho perigoso a gente
associar a opinião com uma coisa que pode ser punida dessa forma, né? Eu acho que isso é muito facilmente manipulável. Eu acho que isso de alguma forma fere a liberdade de expressão. Eu acho que deve haver punição dentro do que a lei indica, enfim. De natureza cível, no caso. Exatamente, exatamente. Sim. Tem toda essa discussão sobre injúria, enfim, mas impressionante é o tema da agressividade misógina, né? É uma violência e uma agressividade que se banalizou, né? Se banalizou, ela é muito comum na internet, na maneira como as pessoas se comunicam e dão opinião nas redes sociais. E era natural que isso acabasse, né, indo para a televisão e se tornando pauta das pessoas, porque é uma maneira muito fácil de chamar a atenção. Né? A grosseria, a violência verbal. A gente está vendo aí quantos políticos avançaram e construíram suas carreiras unicamente através disso. Unicamente através disso. Então, para alguns humoristas, enfim, que talvez não tenham talento para aparecer de outras formas, isso é uma maneira de aparecer, uma maneira de chamar atenção, é uma maneira de atrair pessoas que pensam da mesma forma e que glorificam esse tipo de coisa, né? Mas é uma violência, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Podíamos conversar muito mais, passou tão rápido, eu sabia. Esse foi o nosso Atitude TCA Entrevista dessa semana com Cláudio Laetano. Agradecemos muito a atenção de todos. Muito obrigado, ficamos por aqui.